Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Hércules e nessa aula eu vou ensinar como utilizar o compilador para base de dados próprias. Eu vou abrir aqui o compilador. Depois, quando o compilador estiver aberto pela primeira vez, ele vai estar com essa aparência. O que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui em chave de acesso e vai pegar aquela chave que foi criada pela primeira vez que você entrou no Orsar. Você copia a chave, cola aqui dentro e clica em cadastrar. Observação, essa chave que vocês estão vendo no vídeo, se você tentar digitar essa chave, ela não vai funcionar, tá bom? Ela só funciona no meu computador. Eu clico aqui em cadastrar. Aí aparece a mensagem, chave cadastrada com sucesso, ele já exibe as guias e aparece aqui a ribbon, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é cadastrar aqui todos os seus insumos com os preços, tá bom? Então, eu tenho aqui uma planilha que está aqui ao lado, com a lista de composições e insumos, tá bom? Eu vou utilizar ela aqui nessa aula, vou copiar isso aqui, vou colar ali, vou dar um pause agora e depois que eu fizer isso eu continuo a aula. Pronto, depois que você cadastra aqui os dados, agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar código para todos esses materiais aqui. Eu vou pôr aqui I de insumo na frente, ok? Vou deixar em maiúsculo. Eu vou pôr aqui um traço, vou pôr aqui 0001. Dou Enter. Vou arrastar isso aqui. Vocês podem ver que o próprio Excel aqui, ele sequencia e vou clicar aqui. Vocês podem verificar que aqui tem um quadradinho. Aqui eu clico duas vezes. Aí ele sequencia tudo, tá bom? Aí o próprio Excel deu um código para cada insumo aqui. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer o tipo do insumo. Por exemplo, que acabamento misturador para chuveiro, acabamento tal, tá? Isso aqui, eu vou colocar aqui que isso é material. Material, tá certo? Aí o que eu vou fazer? Vou analisar insumo por insumo, vou verificar se ele é um serviço empreitado, se ele é um serviço terceirizado, tá? Que no caso é empreita, se é mão de obra, se é equipamento. Armador, por exemplo, aqui, um exemplo. O armador, ele é mão de obra, então MO aqui, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar todos os meus insumos e vou colocar o tipo de todos. Eu vou dar um pause aqui e vou continuar depois que eu fizer isso, tá certo? Uma hora depois. Pronto, pessoal, depois que eu coloquei todos os tipos aqui dos materiais, vou vir aqui e vou em compilar dados, ok? Aí o Orsar, ele colocou tudo aqui em caixa alta, tá bom? E organizou os dados. Essa base de dados está faltando alguns preços, tá? Isso aqui não é uma base de dados minhas, eu verifiquei que alguns itens aqui estão sem preço. Mas tudo bem. O que eu vou fazer agora? Com isso aqui pronto, agora a gente vai criar as composições. Você pode criar uma composição aqui ou simplesmente copiar de algum lugar. Vamos lá. Essa versão aqui é a versão 3.5, tá? É para a nova versão do Orsar, mas a versão 3.4 funciona muito parecido. Vou clicar aqui. A diferença é que essa daqui tem etapa e subetapa, tá bom? Na versão 3.4 não tem isso aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui isso aqui como etapa. Colocar como etapa. E vou pôr isso aqui como subetapa. Eu vou vir aqui e vou digitar o texto. Vou pôr aqui serviços preliminares. Tá certo? Eu vou colocar aqui a mesma coisa. Vou deixar igual aqui porque eu não tenho subetapa. Então eu vou deixar que a subetapa é igual à etapa, tá bom?
Vou saltar uma linha aqui, tá certo? E vou colocar o título da composição. Vou pôr o que é composição, a cor já muda, tá bom? E eu vou dar um código para composição. Eu vou colocar aqui C 1.01, ok? Inventei esse código. Essa composição aqui vai ser de gabarito de obras. Vou colar aqui o texto, tá bom? Ou eu posso digitar. E a unidade dela vai ser metro quadrado. Ok? Agora vamos inserir itens aqui. Eu vou colocar aqui que eu vou inserir insumo. Esse item aqui é um insumo. Vou colocar aqui mais itens. Todos aqui são insumos. Se eu for cadastrar uma composição auxiliar, o que eu faço? Eu ponho aqui que eu vou cadastrar um auxiliar. Venho aqui na guia sintéticas. Coloco o código dessa. Eu invento, caso essa composição não exista, tá? Eu invento um código para ela e um nome para ela. Deixo aqui. E não preciso pôr o preço agora, porque o próprio OSSAR faz isso, tá certo? Aí depois eu cadastro a composição auxiliar logo na frente dessa aqui. Ela vai virar uma composição nova, por exemplo. Aí eu ponho o nome da composição auxiliar, tá bom? Mas vamos lá. Vou pôr aqui que vai ser insumo também. E o que eu vou fazer? Eu seleciono se eu tiver na versão 3.4, eu tenho que selecionar a célula dessa coluna, da coluna C, na linha que eu quero inserir. E eu já tenho que ter especificado que a classe vai ser de insumo, tá certo? Eu venho aqui em pesquisar insumo e vou digitar aqui servente. Clique em consultar, ele pesquisa, aqui tem o servente, eu clico aqui e clico no botão inserir, tá certo? Aí o servente veio para cá. Eu vou clicar na linha de baixo e agora eu vou digitar carpinteiro. Clique em consultar. Aqui tem ajudante carpinteiro e carpinteiro. Vai ser o carpinteiro, eu clico em inserir. Tá bom? E agora eu vou digitar aqui pontalete. Mesma coisa, consulto, clico em inserir. E com isso eu vou colocando aqui os coeficientes aqui. Eu já tenho aqui os coeficientes, vou copiar, tá? E vou colar aqui. Isso aqui eu estou ensinando como montar a composição de custo direto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui mais 3 insumos. E todos são insumos, não são composições auxiliares. Então eu vou colocar mais 3 aqui e pronto. Vamos lá. O próximo aqui é prego. Eu consulto, prego, clico em inserir, tá bom? Passo para a linha de baixo, arame. Consulto. E vai ser esse aqui de cima, aqui, esse arame aqui. E clico em inserir. Vou para o último aqui, tábua. Tem acento, tá bom? Consulto. E vai ser essa tábua aqui de 20, tá certo? Aí depois eu venho aqui e coloco código. Vou colocar aqui o coeficiente, tá certo? E pronto, a composição está pronta. Aí aqui não tem total, não tem o somatório dessa composição. O que é que eu vou fazer? Vou compilar. Na hora que eu compilo, o OSSAR ele já traz aqui o somatório. O OSSAR não, o compilador traz o somatório para cá, tá bom? E se você vier aqui na guia sintética, ele trouxe o código da composição e cadastrou aqui com a etapa e a subetapa. Isso aqui só vai existir na versão 3.5, que é para a nova versão do OSSAR. Na versão 3.4 vai vir só até a coluna E aqui, 7, tá certo? Vou voltar aqui em composições. Agora digamos que eu vou copiar uma composição de um banco externo, tá bom? Eu vou vir aqui, vou informar que vai ser uma composição, tá? Vou copiar os dados dessa composição e vou colar aqui, colar especial, tá bom? E todos, aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou copiar as atividades aqui, os insumos, e vou colar esses insumos, tá certo?
Eu copiei insumo por insumo aqui. E outra coisa, esse insumo tem que, a descrição tem que estar exatamente igual ao que está salvo aqui. Não pode ter espaço sobrando, tá certo? E depois eu vou copiar aqui os coeficientes e vou colar aqui, tá certo? Feito isso, eu venho aqui, coloco que isso aqui é insumo, vou copiar isso aqui e vou colar especial valores. Observação, gente, se você estiver usando Excel, nunca segure isso aqui e arraste, tá bom? Porque se você fizer isso aqui, essa formatação condicional poderá se perder. Copia e cola especial. Vamos lá, eu clico em compilar dados, aí imediatamente ele já montou a composição de custo e ela veio salva para cá, tá bom? Eu vou apagar aqui, eu vou fazer novamente aqui e vou colocar um C na frente, para ficar igual a outra. Colocar C de composição, tá certo? Para ficar no mesmo padrão. E vou compilar novamente. Aí ele trouxe para cá, tá certo? Junto com o código. Então tá bom. Depois que eu fiz tudo isso aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso montar no formato que o Orçar faça a leitura. Eu vou vir aqui em sintética, eu vou compilar, já está arrumado, e vou vir aqui em analítica e vou compilar. No momento que eu compilo a analítica, ele já montou aqui os dados no formato que o Orçar faz a leitura de todas as minhas composições próprias. O que eu vou fazer? Com isso tudo montado, eu vou vir aqui, vou informar o caminho do banco de dados que eu vou salvar. Eu tenho um aqui na área de trabalho. Vou informar o caminho onde eu quero que fique salvo, clicar em abrir e clicar em registrar. Pronto. Depois disso, o que eu vou fazer? Se já existe um banco de dados próprio e eu quiser atualizar, se eu não inserir nada novo, por exemplo, eu posso vir aqui e atualizar só os preços, tá bom? Ele vai atualizar somente os preços, esses preços unitários aqui. Agora, se eu inserir uma composição nova e pretendo ou excluir, enfim, o que eu devo fazer? Eu devo vir aqui, excluir no Axis, ele vai fazer uma pergunta, eu vou confirmar e espero o código ser executado. Como não existe um banco próprio lá, ele executou muito rápido, tá bom? Depois que eu excluo o banco existente, o que eu vou fazer? Eu vou aqui exportar o novo e clico em exportar, e ele vai me fazer uma pergunta, eu confirmo. Aí vai aparecer essa barra de progresso e essa base de dados já está salva no meu arquivo Axis como banco de dados próprio, tá certo? E com isso eu consigo utilizá-la já no Orçar. Então é assim que faz a compilação do banco de dados próprio, tá bom, gente? Isso aqui na versão 3.4, o que muda é só esse ícone aqui. E também outra coisa, se você clicar aqui na versão 3.4 e clicar na lupa, essa janela não vai aparecer, ela só aparece aqui na versão 3.5. Para essa janelinha aparecer, você tem que estar com a célula selecionada na coluna C e a classe tem que estar especificada, se é insumo ou composição auxiliar. Por exemplo, aqui, nessa versão 3.5, se eu clicar aqui e tentar pesquisar, ela vai aparecer essa mensagem aqui e não vai pesquisar. Agora, se eu informar a classe, eu vou pôr que é composição auxiliar, ou insumo, aí a janela de busca já aparece, tá certo? Caso você vá montar a sua composição de cursos diretamente aqui. Então, com isso, eu agradeço para quem assistiu até o final. Se você não é inscrito, eu peço que se inscreva no meu canal e faça bom proveito desse novo compilador, tá certo? Um abraço, tchau, tchau.